Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada pelo pastor Marcos Paulo, da Igreja Evangélica Nova Aliança El Shaddai. Uma chave para o sucesso. Lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Atos, capítulo 9, versículo 31. Se você encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga calma, pastor. Estou calmo. A palavra do Senhor diz o seguinte: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Sentado como você se encontra, feche seus olhos. Doce Espírito do Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra nesse instante. Nós, ó Deus, subjugamos a nossa mente, a nossa alma, à Tua palavra, para que Teu Espírito Santo, que é vivo, que é íntimo, fale com cada um de nós, para que a Tua palavra nos altere, para que a Tua palavra nos mude, nos transforme, para que possamos sair desse lugar, Senhor, diferentes. Eu oro, Senhor Deus, eu oro isso para cada um de nós que estamos nesse lugar, em um nome de Jesus. Amém e aleluia. Você vai deixar a sua Bíblia aberta nesse texto? Porque eu gostaria de falar aos seus corações nessa noite sobre uma chave. Sempre fala de chaves aqui, né? Porque chave é algo muito poderoso. Queria falar sobre uma chave de Deus, que é a chave que vai fazer com que a pessoa ou ative ou alcance sucesso. E você pode até colocar um título para essa mensagem: a chave para o sucesso. Porque esse texto de Atos que nós acabamos de ler como igreja, nos retrata uma igreja poderosa. Fala de uma igreja vitoriosa. Retrata uma igreja que era influenciadora na sua época. E por conta de que ela era poderosa, de que tinha vitórias e de que exercia influência, ela crescia. Ela não só crescia em qualidades, mas ela crescia em número. Ela aumentava. Mas essa igreja, que alcançava sucesso em tantas áreas da sua vida, ela tinha um segredo espiritual. E esse segredo, ou chave, é justamente aquilo que cada um de nós precisamos ter nas nossas vidas, ou ativar, ou potencializar, para alcançar o sucesso. O sucesso segundo os planos de Deus. Sabe, eu não sei se você percebe, mas o mundo, ele tem um modelo de sucesso. O mundo, ele tem um modelo para tornar a pessoa bem-sucedida, ou afamada, ou famosa. E esse modelo,
ele muitas vezes ele tenta nos seduzir, ele tenta nos pegar. E a gente percebe que Deus também tem um modelo de sucesso. Que nem sempre, ou que quase nunca, parece com o modelo de sucesso do mundo. Satanás, na tentação de Jesus no deserto, ele expõe muito bem o modelo de sucesso do mundo. Quando ele vem tentar Jesus, ele expõe o modelo de ser bem-sucedido aqui nessa terra. Ele tenta vender para Jesus o sucesso de se tornar famoso, bem-sucedido, bem próspero. Só que Jesus, ele preferiu o modelo do sucesso de Deus. Jesus, quando ele diz não para Satanás, ele está dizendo não para o sucesso que o mundo quer que você tenha. E dizendo sim para o sucesso que Deus quer que você tenha. Você está entendendo o que eu estou falando? O mundo quer que você tenha um sucesso. E ele fica te pressionando. Ele fica tentando ali te seduzir naquele sucesso. Só que Deus tem um sucesso que é melhor do que o sucesso do mundo. O sucesso que Deus tinha para a vida de Jesus era infinitamente maior do que o sucesso do mundo. Quando Jesus diz não para o diabo, diz não para Satanás, Jesus estava cheio de temor. Diga comigo, temor. Jesus estava cheio, com a sua vida cheio de temor do Senhor. Porque o temor do Senhor era a base, ou é a base para uma vida completamente vitoriosa. Ninguém alcança sucesso em Deus sem ter temor pelo Senhor. Ninguém tem os seus planos, os planos de Deus garantidos na sua vida, bem firmados, sem ter temor. Então o segredo da igreja primitiva de Atos era esse estilo de vida. Ela vivia no temor do Senhor. E a palavra vivendo no temor do Senhor diz respeito a uma conduta diária. Muitas vezes a gente tem temor do Senhor quando vai para a igreja. Não, eu vou para a igreja, então eu tenho que estar com temor do Senhor, eu tenho que estar bem trajado, eu tenho que estar bem penteado, bem perfumado, eu tenho que me apresentar bem. Mas aí sai da presença do Senhor. Parece que tira as vestes de santidade. Só que aquela igreja não, ela não vivia o temor do Senhor no domingo. Ela vivia o temor do Senhor todos os dias. Em todas as horas. E em todos os lugares que ela ia. E sabe, a igreja do Senhor não é a coletividade. A igreja do Senhor é o Carlinhos, sozinho onde ele estiver. E aí muitas vezes dentro da coletividade é fácil nós termos temor do Senhor na hora da adoração, na hora da palavra, na hora de uma entrega, na hora de fazer uma aliança. Mas durante a semana, no nosso individual... Ah, não é o Carlinhos que está aqui não, é o Anderson. Troquei. Mas na hora do nosso individual nós perdemos o temor do Senhor. Começamos a agir de uma forma que destoa completamente daquilo que o Senhor nos ensina. E é por conta disso que nós vivemos numa época que é muito perigosa. A nossa época atual, possivelmente é uma das épocas mais perigosas que o mundo já viveu, o mundo cristão já viveu. Não por causa das perseguições, mas porque o povo em geral tem perdido o temor pelo Senhor. Perdeu
a reverência pelas coisas santas. O respeito pelo que é sagrado está a cada dia sendo corrompido. E a consequência disso é porque nunca, nas gerações passadas nenhuma, houve tanto como na nossa geração, um nível de filhos que não respeitam os pais. Isso é uma consequência. Em geração passada nenhuma, houve tanto como na nossa geração atual, como alunos que não respeitam os professores. Eu não sou velho, graças a Deus, só tenho 40. Mas eu me lembro muito bem como era o comportamento meu como aluno diante dos professores. O professor ele tinha uma autoridade quase de pai e mãe. Podia quase bater nas crianças, botava de castigo. Fui muitas vezes para o cantinho. Não é porque eu era... Não é porque não era bem comportado mesmo, não. Não tem como fugir. Conversava demais na sala, Jesus. Mas os alunos, eles não respeitam mais os seus professores. Perderam o temor. O cidadão mesmo, normal, ele não respeita mais as autoridades. Ele não está nem aí porque ele fala a respeito de ninguém. De uma figura de autoridade. Isso vem para dentro da igreja. Ovelhas, crentes, não tem mais conseguido respeitar os seus pastores e os seus líderes, como nós somos uma igreja em célula. Pela falta de temor a Deus, perdem o respeito, esqueceram que os seus pastores são anjos. Se você nunca viu um anjo, eu lhe mostro agora. São os anjos de Deus a serviço da igreja. São os anjos do Senhor, só que vai perdendo o temor do Senhor, faz com que... E tudo isso, meus irmãos, é um reflexo de um povo que tem se perdido e afastado de Deus. Diga misericórdia. Tudo isso é um reflexo de uma verdadeira anarquia espiritual. Só que a Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, você vai só tomar nota aí, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sabe o que é que te garante sucesso? Ser sábio. Então, quando você não tem o temor do Senhor, você não tem sabedoria. E aí você manda embora o sucesso junto. E sabedoria é o mesmo que inteligência espiritual. Sabedoria é algo que não vem do homem, é algo que vem da parte de Deus. É o que nos conduz para viver uma vida abundante, que é a promessa de Deus para todos os crentes. Só que essa vida abundante, que é uma promessa, ela não é uma promessa determinista. Olha, eu quero lhe dizer que você tem uma promessa para a sua vida, é uma determinação, não. Ela é uma promessa condicional. Ela tem uma condição para você viver ela. E essa condição é andar no temor do Senhor. É por isso que a igreja de Atos, aquela igreja primitiva, ela alcançava tanto sucesso. De 12 foi para 120, de 120 foi para 300, de 300 foi para 3.000, de 3.000 chegou a milhares de milhares de milhares de milhares e foi. Quanto mais era perseguida, mais ela crescia. Então o problema não é perseguição, o problema é falta de temor. Aquela igreja, ela decidiu ter um estilo de vida diferenciado. Sabe, como igreja nós não podemos ser normais diante da proposta do diabo. Como igreja nós não podemos ser normais diante daquilo que o mundo
quer nos oferecer. Como igreja, nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem como promessa e não para aquilo que o mundo tem como proposta. Nós precisamos, para alcançar sucesso, decidir trilhar o que essa igreja estava trilhando. Por isso nós precisamos entender o que é que a Bíblia quer dizer com temor. Porque o que a gente entende sobre temor é que é algo como fosse ter medo. Diga comigo, ter medo. Mas é o Senhor que nos está nos aconselhando, nos orientando a termos temor. É Ele mesmo, na sua palavra, que nos aconselha a termos uma vida com temor diante dEle. Então, para muitas pessoas, ter temor ao Senhor é ter medo de Deus. Para muitas pessoas, elas interpretam temor por ter medo. E porque acabam tendo medo de Deus, elas deixam de se relacionar com Ele. Porque você não se relaciona com quem você tem medo. É muito difícil você conseguir se relacionar com quem você tem medo, porque o seu coração cria um bloqueio. Já imaginou você dormir do lado de alguém que você tem medo? Você dorme assim, ó. Um olho fechado, um olho aberto assim. Eu estou com medo dessa pessoa. Agora imagine você um crente em Cristo Jesus com temor, com ter medo. Você não vai conseguir nunca crer naquilo que Ele fala, porque você tem, diga comigo, medo. E é por isso que muitas pessoas, elas preferem o caminho da religiosidade. Eu estou com medo de Deus. Então você é um religioso. Eu não quero ter uma vida íntima com o Senhor. Porque eu tenho medo dele fazer alguma coisa comigo, dele me matar. Então eu vou ter uma vida religiosa. Porque a religião não mata. Sabe, é aquele entendimento infantil que quando criança muitos de nós temos. Que uma criança ela não consegue. Que uma criança quando tem medo de alguém, ela não consegue se aproximar daquele alguém sem chorar. Você pega um bebezinho, né? Quando ele tem medo de uma pessoa, parece que tem uma ojeriza ali que impede dele. Quando ele chega perto de alguém, ele já começa a chorar. Tem gente que quando vai chegando perto de Deus, não, Deus está chegando nesse lugar, ela já começa a chorar. Não é porque ela está emocionada de uma maneira espiritual, é porque ela está com medo. Meu Deus, vai acabar com tudo agora. Mas para o crente, para o verdadeiro crente em Cristo Jesus, ter temor ao Senhor não diz respeito a ter medo. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, nos diz algo muito claro a respeito do caráter de Deus. Esse texto vai dizer que o amor lança fora todo medo. Pergunta para a pessoa que está dos lados: você tem medo de Deus? Só que Deus está dizendo: olha, eu sou o Deus de amor. E por causa do meu amor, você precisa lançar fora todo medo.
Porque não tem como se aproximar de Deus com medo. Você não consegue se aproximar dele estando com medo. Então, ter temor ao Senhor, que não tem a ver com medo, tem a ver com uma coisa. Tem a ver em decidir ter uma intimidade profunda com Ele. A igreja de Atos, ela era uma igreja vitoriosa. Ela era uma igreja que crescia. Ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque ela tinha uma profunda intimidade com o Senhor. Uma intimidade não baseada no medo, mas uma intimidade baseada na reverência, porque Ele é santo. Uma intimidade baseada no respeito, porque Ele é Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E está sentado no seu... Então, aquela igreja tinha toda essa reverência. E sabe, eu tenho reverência, eu tenho temor do Senhor quando eu dou importância àquilo que Ele fala. Eu tenho temor do Senhor quando eu dou crédito àquilo que o Senhor está falando através da sua palavra. Ou quando Ele está falando através de um dos seus ungidos. Eu tenho temor do Senhor quando eu aplico na minha vida aquilo que Ele está dizendo, porque aquela igreja era diferente e crescia, não era só porque ela ouvia, não, é porque ela aplicava na vida dela. Ela dava uma importância. E por isso aquela igreja alcançava sucesso. E eu quero dizer algo para ti. Deus tem um plano de sucesso para a tua vida. Mas você precisa sair da zona no medo e entrar no lugar de intimidade. Então, temer ao Senhor, ter temor pelo Senhor, não é ser como essa criança que está aí nessa imagem. Ter temor pelo Senhor é começar a olhar para Ele, é tirar a mão do rosto e começar a olhar para Ele com um profundo sentimento de respeito, de reverência, de obediência. Ter temor pelo Senhor é entregar uma adoração verdadeira e não uma adoração falsa. Uma adoração verdadeira sabendo que Ele é o único Deus que há. Sabendo que somente Ele é santo e santidade procede dele. Somente Ele é justo e misericordioso. E que Ele é cheio de amor. Então ter temor, meus irmãos, não significa você ter medo. Se você tiver um papel e uma caneta aí, puder escrever medo no seu caderno, na sua agenda, escreva aí, por favor. Senão você vai só olhar para a sua mão e escrever na sua mão. Pega o seu dedo e faz de conta que é uma caneta e escreve na sua mão medo. Agora você que escreveu no seu caderno medo, você vai arrancar essa palavra medo, vai arrancar essa página medo aí e vai enrolar ela aí. E você que escreveu medo na sua mão, você vai pegar a borracha do Espírito Santo e vai apagar essa palavra medo da sua vida. E aí você vai colocar uma outra palavra nesse lugar. Você vai colocar intimidade. Dê uma salva de palmas para Jesus. Então, meus irmãos, ter temor não é ter medo. Não é desejar fugir da presença de Deus porque Ele é santo. Mas o temor no Senhor
é o desejo de se aproximar dele em intimidade. O temor do Senhor é olhar para alguém e dizer, olha, tal pessoa ali é um rei. É um rei. Tem como eu conhecer aquele rei? Tem como eu chegar perto? Não, mas tem muita gente aqui, mas eu posso chegar perto dele. Eu posso cumprimentá-lo. Eu posso me apresentar para ele. Eu posso dizer o meu nome para ele. Temor no Senhor, meus irmãos, é o desejo de se aproximar para se relacionar com alguém que é rei. Sabe, eu me lembro de uma ovelha, que antes dela ser minha ovelha, ela tinha uma curiosidade para me conhecer. A antiga liderança dela sempre falava boas coisas, graças a Deus eram boas coisas, ao meu respeito para ela. Só que também colocava um certo assim bloqueio, né? Não, ele é muito difícil de você conseguir acesso com ele. Ele é uma pessoa assim muito inacessível. E aquela pessoa ficou com aquele negócio na cabeça durante muito tempo. Ela nutria um respeito, eu não sei se é ao mesmo tempo um desconforto, porque não tinha intimidade, mas ela tinha um desejo de conhecer. Só que uma pessoa disse isso para ela, olha, você não vai conseguir. Sabe, o mundo muitas vezes diz para você, você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter intimidade com Deus. Mas aquela pessoa ali é mais santa do que você. Aquele dali ora melhor do que você. Aquele dali pecou menos do que você. Então você vai lá naquela pessoa. Diga para quem está do seu lado, é mentira. Não importa se a pessoa pecou menos. Não importa se a pessoa está se purificando mais. Não importa se a pessoa prega, ora, canta bem. O que importa é uma coisa. Que Deus está olhando para você. E Ele quer ter intimidade. É com você. Mas o mundo está dizendo, olha, Deus é difícil, é inacessível. Aí a pessoa gera bloqueios. Resistência. Medo. É o entendimento que muitas pessoas têm hoje nas igrejas. Imprimem uma distância entre o seu coração e o coração de Deus. Aí a pessoa acaba não tendo a revelação de quem Deus é. E sabe quando nós não sabemos quem Deus é, a gente acaba não tendo temor pela pessoa. Mas quando você conhece alguém, quando você conhece mesmo uma pessoa, você respeita aquela pessoa. Você dá crédito para aquilo que aquela pessoa... Porque você conhece aquela pessoa. Quando você conhece Deus, quando você se aproxima de Deus em intimidade e o conhece, Ele coloca na sua vida, Ele estabelece na sua vida o fim do medo e o começo do sucesso. Amém? Se você crê nisso, dê um glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus. Só para concluir a história dessa minha ovelha, que hoje é minha ovelha, né? Um dia ela teve a oportunidade, ela e o marido e a família, de me conhecer. Muito obrigado, meu filho. Que Deus te abençoe. Aleluia. É de Deus esse negócio. Sabe, no dia que essa irmã me conheceu, e a família dessa irmã me conheceu, ela entendeu uma coisa. Que tudo aquilo que ela ouvia, parte daquilo que ela ouvia, era mentira. Ela tinha acesso para se aproximar e para se relacionar. E quando ela descobriu isso, ela tratou de fazer logo uma galinha caipira. Aleluia. Glória a Deus.
A mesma coisa é com Deus, meus queridos. Quando você se aproxima dele, quando você deixa o medo de se aproximar de alguém de lado, quando você começa a se aproximar de Deus, você começa a ter revelação de quem Deus é. Você sabe o que é que Deus quer, você sabe quais são os planos de Deus, você sabe quais são os projetos de Deus, você sabe quais são os gostos de Deus. E aí Deus vem e firma na tua vida o sucesso. Por isso, você só pode dizer realmente que tem temor a Deus quando você conhece a Deus. Ah, eu tenho temor pelo Senhor, mas você conhece o Senhor? Não, então desconfie do seu temor. Mas você só pode dizer mesmo que tem temor do Senhor quando o seu conhecimento de Deus te leva a decidir mudar algumas coisas na sua vida. Porque a intimidade com Deus faz com que a sua vida seja alterada. Na medida que os discípulos de Jesus iam tendo intimidade com Ele, Jesus ia alterando a vida deles. Então, quando nós nutrimos intimidade com Deus, Ele vai alterando a nossa vida. E eu quero falar algumas coisas que a nossa vida precisa ser alterada. O que vai revelar se eu tenho temor do Senhor ou não. Sabe, uma pessoa que tem temor do Senhor é alguém que vai aborrecer o mal. Diga comigo, aborrecer o mal. Está lá em Provérbios capítulo 8, versículo 13. Diz o seguinte: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E sabe qual é o grande problema? É que tem muito crente que é uma boa pessoa. Que eu creio que é de Deus essa pessoa. Que não tem o seu prazer em fazer o mal. Mas não aborrece o mal. Ele não faz o mal, mas ele também não aborrece o mal. Martin Luther King, o pastor batista dos Estados Unidos, ele declara o seguinte em uma das suas mensagens: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E sabe, quando alguém que é bom fica em silêncio diante do mal, ele não está aborrecendo o mal. Ele está, de certa forma, sendo conivente. Ele está, de certa forma, concordando com aquela maldade. Diga misericórdia. Então o temor do Senhor, a intimidade com Deus, nos leva a aborrecer o mal. Jesus, ele tinha intimidade com Deus. Jesus era a expressão do amor de Deus, mas Jesus viu nos religiosos, nos sacerdotes daquela época, que havia um mal neles. Por isso Jesus, olha, entenda, Jesus não chamou ladrão de raça de víbora, Jesus não chamou prostituta de raça de víbora, mas Jesus olhou para os religiosos daquela época e disse: olha, vocês se dizem bons, mas vocês são maus, raça de víbora. Diga misericórdia. Eles eram bons, mas eles não aborreciam o mal. Sabe, se o mal te cerca e o mal não te incomoda, desconfie que você está dizendo: eu não tenho temor pelo Senhor. Uma outra coisa que nós precisamos observar se nós temos temor pelo Senhor ou não, é que aquele que tem temor pelo Senhor, ele anda em fidelidade e inteireza de coração. Diga comigo, fidelidade e inteireza de coração. Inteireza é coração inteiro. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 9 diz:
deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Veja, não é uma opção, é uma ordem. Então, o primeiro ponto aqui é ser fiel. Isso quer dizer que toda vez que você é infiel, que você não é fiel, você está dizendo: eu não tenho temor pelo Senhor. Toda vez que você não é fiel em caminhar naquilo que a palavra de Deus fala para você caminhar, você está dizendo: olha, eu não tenho temor pelo Senhor. Toda vez que o Senhor fala para você, te dá a oportunidade, fala para você ser fiel nas suas finanças diante do Senhor, e você opta em não ser, você está dizendo: eu não tenho temor pelo Senhor. Toda vez que você trai alguém, a sua esposa, o seu marido, você está dizendo: eu não tenho temor pelo Senhor. Toda vez que você quebra um contrato da sua palavra, você está dizendo: eu não tenho temor pelo Senhor. Sabe, tem muitos crentes buscando encontrar justificativas para não ser fiéis. Não vou falar nem de quem está lá fora, não, aqui, nós, igreja. Tem muitos querendo encontrar justificativas bíblicas para ser infiel. Aí sabe o que é que Deus te chama? De ladrão. Tem muitos que estão querendo encontrar justificativas para trair a sua esposa. Sabe o que é que Deus te chama? De louco que caminha para a cova. Diga misericórdia. Então uma pessoa assim é alguém que não anda no temor do Senhor, porque está distante dele. É fácil saber se você tem temor do Senhor ou não. Porque quem tem temor do Senhor, ele se aperfeiçoa em santidade. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então a palavra de Deus nos orienta a crescer ou nos aperfeiçoarmos em santidade. E sabe, a santidade só é aperfeiçoada na nossa vida na medida que nós nos envolvemos com aquele que é santo. Quanto mais perto você se aproxima dele e da santidade dele, mais santo você vai ficando como ele. Amém? Isso é você permitir Deus tirar de você tudo aquilo que não presta. Deus, tira de mim o que não presta, porque eu quero ser santo. Tira de mim o que não serve. Tira de mim o que não edifica. É alguém que está se aperfeiçoando. Sabe, Paulo, ele queria se aperfeiçoar tanto em santidade, que 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele está dizendo: eu esmurro o meu corpo, eu esmurro a minha carne. Ele não está dizendo: olha, eu estou batendo na igreja, olha, eu estou batendo em pessoa fulano de tal, olha, eu estou brigando com ninguém. Ele está dizendo: olha, eu quero crescer em santidade, eu quero crescer em intimidade. Eu quero mais do temor do Senhor sobre a minha vida. Eu quero mais do sucesso de Deus sobre a minha vida. Por isso carne, tudo que não presta na minha carne, tudo que não presta na minha natureza sai. Era o que Paulo estava dizendo. Sabe, tem pessoas que não precisam ser libertas do diabo. Tem pessoas que precisam ser libertas dela mesma. Sai de mim tudo que não presta.
Bota a mão na tua cabeça e faça a declaração. Diga assim, no nome de Jesus, sai de mim agora tudo que não presta. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Uma pessoa que tem temor pelo Senhor é alguém que adora a Deus. Pastor, então eu estou nessa. Não, uma pessoa que tem temor pelo Senhor é alguém que adora a Deus, sabendo que Ele é o único e verdadeiro Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Então aquele que teme ao Senhor, ele só tem um louvor na sua boca. E esse louvor é para Deus. Mas você sabe o que acontece com essa geração de muitos crentes que não têm temor ao Senhor? É que muitas vezes elas estão aqui no domingo cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és bondoso, Senhor. Mas na hora que sai da igreja, elas pegam uma primeira música que tem por aí e do mundo aí e começa a ouvir, porque está na moda, meu irmão, está na moda, eu preciso ouvir, porque todo mundo está tocando isso aí. Aí depois vai viver na sofrência da vida espiritual. Vai amargar a dor de cotovelo da vida espiritual. Por que eu não alcanço o sucesso, pastor? É porque a tua boca não é convertida. Ora está cantando Santo, Santo, e ora está lá cantando. Vigia, irmão! Vigia! No céu você vai chegar na porta lá no céu. E se você não souber falar Santo, 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 você não entra. Se na hora que você chegar no céu, você tremer a língua e sair outra música, que não é a música do céu, meu irmão, você fica. Fica onde? Na porta, pastor? Não, fica no inferno. Diga misericórdia. Alguém que tem temor pelo Senhor é alguém que sabe que só pode adorar um Deus. Mas o que acontece é que tem muita gente, muito crente, querendo sucesso. Mas poucos estão dispostos a ser diferentes do mundo. Poucos estão dispostos a aborrecer o mal. Poucos estão dispostos a serem fiéis. Poucos estão dispostos a querer ter uma vida de santidade. Que é antiquado, pastor. Esse negócio de ser santo é antiquado. Tem que ter a mente aberta. Abra a mente aí, pastor. Abra a mente. Está aberta, irmão. Está aberta. Porque a minha mente não pode ser a mente do mundo. A minha mente precisa ser a mente de Deus na minha vida. E é por isso que a gente encontra mais pessoas se obstinando contra Deus do que pessoas tendo intimidade com Ele. E a Bíblia tem um nome para esse tipo de pessoa. Está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria. Deus chama a pessoa que não quer se relacionar com Ele, sabe de quê? De louco. Pergunta para a pessoa: tu é louco? Pergunta de novo: meu irmão, tu é louco? Corre e vai se relacionar com o Pai. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Sabe, Deus, Ele é o maior interessado que você alcance sucesso. Deus é o maior interessado que cada um de nós sejamos bem-sucedidos e aventurados aqui nessa terra. Porque isso glorifica o nome dEle, não glorifica o nosso, mas exalta o dEle. Mas para você alcançar sucesso, você precisa se aproximar dele. Sabe, quando você tem temor pelo Senhor, você alcança sucesso na sua família.
Quando você tem temor pelo Senhor, você cuida da sua família de uma maneira assim divina e espiritual, sabendo que a sua família é o seu primeiro ministério. Você entende que a sua família é o seu principal ministério. Você entende que a sua família é o seu maior ministério. Sabe, por mais que essa igreja possa crescer, por mais que o ministério que eu e a minha esposa possamos, que nós exercemos, possa crescer, a minha família é o meu maior ministério. A minha família é o meu principal ministério. A minha família é o meu primeiro ministério. E a minha família precisa ser o meu último ministério. E pastor, como é que isso acontece? Isso acontece quando o marido, ele olha para a sua esposa e ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é temor do Senhor. Ah, pastor, mas ela é difícil. E você acha que nós somos fáceis? Como igreja do Senhor, Ele está nos amando aí há milhares de gerações e você acha que tem sido fácil para Ele, mas mesmo assim Ele pagou um alto preço por nós. Você sabe como é que uma mulher tem temor pelo Senhor na sua família? É quando ela se torna uma ajudadora na vida do seu marido. A primeira missão não é ser submissa. A primeira missão é ser ajudadora. É quando ela se tem... Pastor, ajudar em quê, pastor? Ajudar a lavar louça, a fazer comida. Não, ajudar a tornar o teu marido um homem melhor. A tua missão não é lavar louça, não é enxugar, não é cozinhar, não é lavar, não é passar. A tua missão como ajudadora é pegar esse homem que está aí do teu lado e ajudá-lo a tornar um homem de Deus melhor. Dá um sacode nele se teu marido estiver perto. Diga para ele, você vai ser melhor. É uma mulher que está edificando a casa dela. É uma mulher cheia de temor do Senhor. Uma mulher dessa, ela tem temor do Senhor. Ela está ali construindo a sua casa. Uma família que alcança sucesso é aquela que o pai está ensinando os seus filhos no caminho do Senhor. Não é aquele tipo de pai que ensina o filho o caminho da igreja, mas quando está em casa, diz para o filho mentir. Menino, mente aí, porque eu não quero atender esse telefone. Não é aquele tipo de pai que na frente dos outros é uma pessoa, mas quando ninguém está vendo é outra pessoa para os filhos. Uma família que tem temor do Senhor, ela tem aqueles filhos que obedecem e honram os seus pais. É alguém que tem temor pelo Senhor. E isso é sucesso na família. Você quer alcançar sucesso na sua família? Você quer alcançar sucesso segundo Deus na sua família? Ou você precisa ser, se você é homem, você precisa amar a sua esposa. Se você é mulher, você precisa ser ajudadora na vida do seu marido. Se você é filho, você precisa ser um excelente filho na vida dos seus pais. Isso é alguém que tem temor do Senhor. Sabe, quando você tem temor ao Senhor, você busca fazer as coisas para Deus com excelência. Sabe, alguém que não tem temor ao Senhor, ela faz as coisas de qualquer jeito. Ela varre uma casa de qualquer jeito. Ela escreve uma carta de qualquer jeito. Ela trabalha de qualquer jeito. É alguém relaxado. É alguém displicente. Mas quando você tem temor do Senhor, você faz as coisas com excelência. Se você é líder de célula, supervisor de célula, você faz isso com excelência. Você cuida das pessoas que estão ali com você, mas dando da sua parte que Deus deu, dando o seu melhor. Se você é alguém que serve na igreja de alguma forma, seja limpando, seja tocando, seja na intercessão, na consolidação, você busca fazer o seu melhor. Você não faz de qualquer jeito. Se você está lá na consolidação, você bota um sorriso nos seus lábios, porque você representa a noiva da igreja. E a noiva é sorridente. Mas tem igreja que a gente chega, meus irmãos, que a pessoa que está recepcionando
está lá. Parece que é um militar sisudo, assim. Perdão para os militares, eu sei que tem alguns aqui. Mas assim, parece que está lá batendo continência, assim. Não tem... Meu Deus, não é na igreja não. Isso é... Vou embora desse lugar. É um quartel. Não é uma igreja. Mas a noiva do Senhor, ela é alegre. Eu vou ajudar a limpar a igreja no mutirão. Faça com excelência. Eu vou servir no louvor, pois ministre com excelência. Porque quem serve ao Senhor de qualquer forma, não tem temor pelo Senhor. Sabe quando você tem temor ao Senhor? É quando você respeita as autoridades. É quando o guarda lhe para no trânsito. E quando ele manda você baixar o vidro, você dá um bom dia para ele. Que quando ele manda você descer do carro, você desce do carro. Porque nós refletimos Jesus. Não fica pensando, não, eu vou me atrasar. Vou chegar atrasado. Não, vai que essa pessoa precisa de uma palavra. De um Deus te abençoe da minha parte. Um dia desse eu estava viajando e um guarda me parou numa blitz. E graças a Deus, os documentos, tudo tranquilo. Pediu para abrir o porta-mala, eu abri. Quando eu saí, eu olhei para ele e disse, homem de Deus, que o Senhor te abençoe. E ele disse, muito obrigado pela bênção. Só que muitas vezes nós estamos tão cheios de razão, né? Olhamos para ele, nem olhamos como uma autoridade, olhamos só como um funcionário do governo. Isso não é de alguém que tem temor pelo Senhor. Sabe alguém que tem temor pelo Senhor? É tipo um empregado que dá o seu melhor lá na sua empresa. Não porque ele está bajulando o patrão, mas porque isso agrada a Deus. Por que você faz isso aqui, seu puxa-saco? Não estou puxando o saco do patrão, não. Se eu estiver puxando algum saco, é do céu, é de Deus. Se eu estiver investindo em alguma coisa, não é aqui nesse nível terra, não. É lá no nível espiritual, no nível céu. Porque eu tenho temor pelo Senhor. E o Senhor diz que eu preciso, como servo, como empregado, dar o meu melhor. Sabe, quando você tem temor pelo Senhor, tem intimidade com Ele, você dá bom testemunho. Você não só abre a boca para dar testemunho, para testemunhar, mas você tem uma vida de bom testemunho. Seus vizinhos olham para você e dizem assim, rapaz, se for para ser crente, eu quero ser crente igual o fulano de tal. Porque ali é um crente de verdade. Eles não dizem, para ser crente igual aquele dali, meu irmão, o inferno está cheio. Mas eles olham para tia Carla, aquele dali é crente mesmo. Aquela pessoa, aquele homem ali, ele é um homem santo. Ele é do céu aqui nessa terra. E o que está faltando é pessoas do céu aqui nessa terra. E sabe, é isso que Deus quer gerar. Pessoas do céu aqui nessa terra. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Fazer com que aquilo que é do céu venha para a sua vida enquanto você caminha nessa terra. Para que você tenha sucesso em tudo. Sabe, quando você cuida da saúde do seu corpo, presta atenção, olha para mim. Quando você cuida da saúde do seu corpo, você teme ao Senhor, você tem temor ao Senhor, porque você entende que o seu corpo é morada do Espírito Santo, é casa de Deus. Mas só que quando você come demais, como é feito uma forrageira braba, o que você está dizendo é que não tem temor pelo Senhor. O que você está dizendo é que você quer cometer um suicídio pela boca. Comendo. Eu sou sempre convidado para estar na casa dos irmãos. Estou sempre comendo alguma coisa com os irmãos em momentos de comunhão. Mas o meu prato, eu decidi ter um prato pequeno. E eu ainda brinco com as pessoas que me convidam. Não, meu irmão, por que você não come mais, pastor? Eu disse, é porque a minha religião não permite.
Eu digo que é a minha esposa, mas não é a minha esposa, é o meu temor ao Senhor, porque eu quero viver muito. E eu quero viver muitos anos. E eu quero viver bem, porque isso manifesta a glória de Deus. Então, se tu é uma forrageira braba, meu irmão, expulsa da tua boca esse negócio e começa a cuidar do corpo que Deus te deu. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Quando você tem temor ao Senhor, você obedece. Você obedece em tudo. Em tudo que está na palavra. Em tudo que seus pais dizem. Em tudo que o teu líder te aconselha. O teu líder, ele te aconselha porque ele está orando pela tua vida, meu irmão. E ele está na tua frente, ele está enxergando aquilo que você não enxergou ainda. Ele está de fora, ele está tendo uma visão ampliada. E quando ele te orienta, é porque ele sabe que aquele conselho é da parte dos céus. Então alguém que tem temor pelo Senhor, ele obedece. Por isso, meus irmãos, a Bíblia fala de muitas pessoas que alcançaram sucesso. Fala de muitos homens e mulheres que foram bem-sucedidos nos planos que Deus tinha. Mas o que era comum na vida de cada uma dessas pessoas é que elas tinham temor pelo Senhor. Elas não tinham medo do Senhor. Elas tinham um temor do Senhor que levava elas para se aproximar de Deus. E você precisa entender que quando a Bíblia te exorta a você ter temor do Senhor, é a voz do Pai te chamando. Meu filho, vem para perto de mim. Quando a Bíblia te exorta, quando ela te fala contigo que você precisa ter temor do Senhor, é um pai amoroso dizendo, meu filho, fica perto. Fica do meu lado. Não sai de perto de mim, não. Porque eu sou a fonte do teu sucesso. Eu sou a fonte da tua prosperidade. Meu filho, eu sou a fonte da tua riqueza. Eu sou a fonte dos propósitos do céu se cumprir na tua vida. E é por isso que Jesus, ele sempre alcançou sucesso em tudo que ele fazia. Porque Jesus sempre esteve perto do Pai. Mateus, capítulo 14, último texto. E esse daqui você vai ler, vai abrir juntamente comigo. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Até o versículo 31. Nos narra uma história de medo. Apaga essa primeira fileira de luzes aqui e a segunda. Só a primeira fileira. Diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, olha para quem está do seu lado, diga coragem. Diga mais uma vez, coragem. É Jesus. Diga mais uma vez, coragem. É Jesus. Diga mais uma vez, coragem. É Jesus. Ele diz, coragem, sou eu, não tenham medo.
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Dê uma salva de palmas para Jesus. Esse texto ele narra uma experiência marcante. É um negócio muito forte que ocorre entre Jesus e os seus discípulos. Jesus estava mantendo um relacionamento com os seus discípulos, mas por causa da distância, eles ficaram com medo. Não conseguiram entender se era Jesus. Por causa da tempestade, eles ficaram aterrorizados, cheios de pavor. Mas a palavra de Jesus para eles foi: coragem, sou eu. Sabe, você vai se aproximar de Jesus. Você vai entrar em um tempo novo da sua vida espiritual, da sua intimidade com Deus. E você vai ouvir Jesus dizendo no meio da tempestade, seja ela qual for, você vai ouvir dizendo: minha filha, meu filho, coragem, sou eu. Venha para perto de mim, caminhe comigo, seja íntimo, porque eu vou fazer você caminhar sobre as águas. Seja íntimo, porque eu vou fazer você alcançar sucesso na sua vida. Feche os seus olhos. Jesus está dizendo: coragem. Talvez você precise dessa coragem hoje para sair do medo. Talvez você precise dessa coragem hoje para levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu quero caminhar contigo. Eu não sei quantos aqui nos visitam hoje que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas eu quero dizer para você que Jesus está olhando para ti e dizendo: meu filho, minha filha, coragem. E se há alguém aqui que deseja confessar Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero lhe dar uma oportunidade de você levantar a sua mão agora e dizer: Senhor, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus na minha vida. Esse Jesus que me chama. Esse Jesus que coloca coragem em mim. Se há alguém aqui essa noite que entendeu essa palavra e entendeu o que precisa de Jesus na sua vida para alcançar o sucesso, os planos de Deus, levante uma das suas mãos bem alto, que eu quero orar por você. Há alguém aqui?